claro do ponto. Passamos, eu digo passamos porque também eu faço parte da missão pela fé da história da igreja. Quando o pastor sofreu lá embaixo, tira da igreja, toma a igreja, e Jesus dizendo que ia colocar num lugar melhor. E hoje eu posso contemplar, a gente vê o que Deus tem feito por vocês. Obrigado. Não é porque eu não faço mais parte daqui, da igreja, que eu deixei de ser missão pela fé, não, viu? Continuo sendo. Hoje tem culto na minha igreja e eu não gosto de faltar porque a gente sempre tem que honrar nossa casa, mas eu gosto de obedecer ao meu Deus. Estava me arrumando, pintando as unhas para ir para a igreja e Deus me mandou vir para cá. Não sei o motivo, não sei o propósito, mas eu gosto de obedecer. A minha igreja não tinha feito o convite e eu disse, eu vou chegar, mas eu sabia que era hoje. Estou feliz por cada um. Os rostos novos que eu estou vendo aqui, é aqueles que a irmã pegou o nome, que ainda está visitando, começa a fazer parte da arca. Comece a deixar de ser visitante e ser chamado de filho. Porque quando o pai chama, ele se responsabiliza. E as jovens ali, eu digo jovem porque a gente somos jovens, faz tempo que ela vem para a igreja. E ela continua vindo visitar. Deus, ele quer mudar a história, mas a gente fica só na porta, pegando só a água pela beirinha. Entra e vai de mar adentro. Vai vir luta, vai vir tanta coisa para desistir. Mas continue adorando a Ele. Porque Ele é digno. Nós somos pecadores, mas o meu Deus e o teu Deus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu perguntava ao Espírito Santo o que falar para vocês. Porque a igreja que eu faço parte, a gente não tem oportunidade. E eu fico nervosa, porque faz 1 ano e uns meses eu não tenho muita oportunidade. Mas eu não deixo de falar do amor de Cristo. Não deixo de falar do que Ele tem feito na minha vida. Estou passando por um processo, mas é permissão dEle. E Ele tem que fazer eu passar, que é para a gente se chegar mais junto do Senhor. Eu vou deixar aqui em Lucas capítulo 8, o verso 22, que tem por título, Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco os seus discípulos e disse, passamos para o outro lado do lago. E partiram e navegando eles adormeceram. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago e encheu-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo, Mestre, Mestre, perecemos. E ele levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez a bonança. E disse, onde está a vossa fé? E ele tentando maravilhamente, se dizendo uns aos outros, quem é este que até o vento e a água manda e ele lhe obedece? Quem é esse? Que até o vento ele manda e o vento obedece. Esse é Jesus. E muitas vezes Ele manda eu e você obedecer e a gente é desobediente. Muitas vezes a gente desobedece ao nosso Pai. Ele quer algo além do imaginário comigo com você. A gente fica só entristecido, Espírito Santo. Mas que nessa noite a gente possamos ter fé, irmã Eliane. Ter por mínimo pequenininha que ela seja, que a palavra dele diz que a gente tiver fé. Tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue muita coisa. E nessa vida a gente pode perder tudo. Perder amigos, perder irmão, perder o pai, perder a mãe. Só não podemos perder a fé. É 2 letrinhas, mas tem um poder muito grande. Se Ele mandou o vento se acalmar, a tempestade cessar, e o que Ele pode fazer na minha e na tua vida? Só basta a gente ter fé, confiar e ser verdadeira com Ele. Porque estamos vivendo, igreja, nos últimos tempos. Nos últimos tempos está sendo difícil. É difícil a gente ver o que está acontecendo lá fora com nossos irmãos, a gente não poder ajudar. O que a gente pode fazer é orar. Mas a oração, ela vem junto com a ação. Não adianta a gente orar, orar, orar e a nossa ação ser morta. Não vai servir de nada. Temos que orar e ter ação. E quando a gente vê aqueles irmãos que se afastam da igreja, não julgue. Porque a gente não sabe o processo que ele passou para sair do ministério.
vamos lá aconselhar, tentar trazer de volta, porque é difícil. Eu estava com a minha família toda na igreja. Filho, marido. Não que meu marido não estava afastado, mas está sem muito ministério, então não está crente. Para mim, crente tem que estar na casa do Senhor. Crente em casa não é crente. É o irmão desviado em casa. Tem que estar na presença. E as minhas meninas, elas se afastaram. Só ficou a que é deficiente. Mas tudo isso é um propósito. No tempo certo, Deus traz. E eu tenho sido aquela coluna da minha casa, da casa da minha mãe. E esses dias, vai fazer 2 meses que eu estou passando um processo lá. Minha mãe caiu, quebrou o braço. Meu irmão, como a igreja sabe, eu tenho um irmão dependente de droga, sumiu, fugiu com a morte de mãe, quase perde. Minha avó doente e eu estou lá. Tenho que fazer tudo de cuidar de idoso, curativo. Eu fui promovida para tanto cargo. Eu digo, Senhor, estou cansada. Nem chorar eu conseguia. E ontem eu precisava ter um particular com Deus. Minha mãe saiu. A casa da minha mãe, gente, é tão pesada que você entra boa e sai doente. De tão obscura que é por causa de uma pessoa, que é o esposo. Mas mesmo assim eu estou lá guerreando. E ontem eu começando a louvar, porque fazia tempo que eu não louvava, e Deus, Ele me fez relembrar quem era Paula. Eu disse, eu preciso, Senhor, voltar a ser o esteio da minha casa. Porque se eu fracassar, o povo cai. Não que eu seja melhor do que eles, não. Porque melhor só Deus. Bom é Jesus. Mas sempre que bota alguém para segurar na mão do outro e erguer. E eu perguntei a ele ontem, que na janela da casa da cozinha de mãe fica para o monte. E eu disse, Senhor, e quando eu cair? E quando eu precisar, quem vai estar comigo? Se os irmãos creem ou não, mas eu creio. E aquela voz suave entrou pela janela e disse, a minha graça te basta. E naquele momento, igreja, eu comecei a chorar, porque fazia tempo que eu não chorava. Eu sentia a presença do meu pai. Meu padrasto, ele é espírita, é cão puro. E ele perguntava a mim o que é que eu tinha. Eu disse, eu estou falando com meu pai. Ele disse, pronto, teu pai morreu? Eu disse, não, ele está vivo. Então não sabe o que ele vai fazer contigo, porque ele vai tocando em mim. Porque a gente tem dono. Quem toca na menina, nos olhos de Deus, paga um alto preço. A gente tem dono, meu irmão. Não continue murmurando, não continue falando, criticando. Agradeça. Agradeça pelas lutas, porque é difícil a gente agradecer a luta. A gente só quer agradecer as coisas boas. Mas temos que agradecer as lutas. Porque quando Ele dá uma luta para a gente, é porque Ele sabe que a gente vai passar por ela. E eu escutei esses dias os irmãos falando comigo no comércio, me criticando porque me via toda bagunçada, e disseram assim, Deus só dá um fardo a quem pode carregar. E eu estou vendo que você não consegue mais carregar nenhum vaso, quanto mais um fardo. Eu disse, é porque você agora é Jesus, irmã. E eu não fico abalada mais pelas críticas das pessoas. Porque vão me julgar sempre. Vão te julgar sempre. Mas o importante é o que Deus, Ele pensa de mim e de você. Não é a nossa aparência que Deus quer. Muitas vezes as pessoas de Deus querem o coração. Não, Ele quer a intimidade, a sinceridade. Porque os homens, a gente vê o que os olhos mostram, mas Deus, Ele esquadrinha a gente por dentro. E eu tenho sido tão julgada pelo meu jeito. Não é de hoje que aqui o povo sabe que eu sou julgada. Eu não tenho me preocupando com isso, não. A luta vai vir e eu vou estar passando por ela. Muitas vezes eu digo, Senhor, eu não vou conseguir. E quando eu menos espero, Ele chega e dá solução para o meu problema. E Ele dá solução para o teu problema nessa noite. Você veio contando história no caminho. Você veio contando um particular com Deus. E muitas vezes a gente chega aqui e diz isso, aí os irmãos que estão sentados dizem, essa conversa eu já escuto direto. Ah, a irmã vai dizer, Deus tem algo na sua vida? Tem. Deus tem algo na vida de cada um. A partir do momento que nós nascemos, Ele já tem preparado algo novo para nós. E todo dia o algo novo dele se repete. Se repete, é um ciclo
e vai se repetindo todos os dias. Então vale a pena, igreja, adorar a Ele. Vale a pena servir a Ele. Se for preciso morrer por Ele, vale a pena. Então nessa noite, qual seja a sua tempestade, a luta que você esteja passando, não esqueça de chamar o Mestre. Porque você acha que Ele está dormindo e Ele não dorme. Ele adormece a cabeça para ver até onde a gente vai. Se a gente vai chamar, clamar, ou se a gente vai murmurar. A gente vai estar procurando respostas em todos os lugares. E a melhor resposta é quando a gente fecha a porta do quarto, chama Ele em secreto e Ele está lá ouvindo eu e você. Então nessa noite, irmão, independente dos nossos problemas que fiquem da porta para fora, vamos abrir o nosso coração e adorar Ele. Porque é por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que a gente tem os nossos bens mais preciosos, que é a nossa família, nossos filhos. Quando a gente pensa que o pão vai faltar, Ele sempre chega. Ele sempre cuida de mim e de você. E eu estou muito feliz de estar hoje com vocês. E nessa noite a gente possamos sair daqui de posse de nossa vitória. Não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha. E Deus sabe o que eu tenho pedido a Ele. E no tempo certo Ele vai me dar. No tempo certo, na hora certa, no momento certo. Porque lá em Eclesiastes Ele diz que tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então a gente só basta nós esperar. Ficar no Salmo 40, esperar com paciência e crer que no tempo certo Ele vai fazer. Amém? Peço os irmãos quando for orar, apresentar a minha família, apresentar a mim, para me suportar essas lapadas que eu tenho levado. E não é pouca, é muita. É uma roupa que eu visto, é uma maquiagem que eu uso, é uma blusa toda desarrumada. Deixei de ser crente, agora eu só quero ser mesmo, porque eu sou filha do Rei. Então eu tenho que ser mesmo, eu tenho que ser aquela que Deus diz, vai lá e faz. Porque se eu não for, vai vir outro e faz. E a gente tem que estar sempre, olha, ousado e usado por Deus. Temos que estar sempre falando dele, independente de como você estiver vestido ou não. Porque a luta na casa de mãe está tão grande que tem que eu saio do jeito que eu vou. Eu vou para a casa dela de moda, eu boto uma calça leve, que é a espada do jogo, boto um blusão e vou. E desse jeito eu fico o dia todinho. Vou no comércio comprar material para trabalhar e eu estou desse jeito. Aí as irmãs, nada para o pastor Josivaldo. Independente de Deus pega para capar entre eu e ele, mas a gente se ama. Porque quando a gente ama, a gente diz que está errado e diz que está certo. Porque é melhor falar na frente do que falar por trás. Amém? E nessa noite, irmão, vamos amar mais. Amar uns aos outros, independente. É amar de verdade, não é aquela amor fingido não, viu? Ame. Porque sem amor, a gente não vai chegar no céu. É o primeiro mandamento. Amar uns aos outros. Então, nessa noite, aprenda a amar. Aprenda a dizer, irmão, eu te amo. Aprenda a olhar para o seu irmão e dizer, você está tão bonita hoje, você está tão bonito hoje, irmão. E quando for abraçar os irmãos que chegar aí, abraça aquele abraço. E tem uma irmã lá na minha igreja que ela tem um abraço de urso, porque é capaz de quebrar as costelas. Ela, quando abraça, a gente sente a presença. E irmã estava precisando desse abraço. Muitas vezes é um abraço que cada um chega aqui e precisa. Não é uma profecia não, porque a melhor profecia está aqui, ó. Essa não mente. Mas que nessa noite eu peço aos irmãos, continue orando por Paula, para Paula deixar de ser rebelde. Eu sou, viu? Mas Deus me conhece e te conhece. E também peço oração por Anderson. Vamos continuar orando e crendo que Deus vai libertar aquele